Graças a Deus, estamos juntos nessa belíssima manhã de quinta-feira, hoje dia 23 de outubro. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o Dia do Aviador e Dia da Aviação. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e um belíssimo hino interpretado pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder na Natureza, nas Aves, no Mar. Mas antes desejamos fazer uma oração, é hora de gratidão. Pai, obrigado por este novo dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Obrigado pelo dom da vida. Te louvamos pela paz, a saúde, a liberdade, o privilégio e a oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar levando a tua palavra a milhares de internautas, telespectadores que estão conosco nessa oportunidade. Fala o nosso coração através de todo este programa, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Verso 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Podem sentar. Só lembrando os irmãos que o título Ser Pai, nós já falamos sobre 4 aspectos do que pode ser traduzido como o que representa o que é ser pai. Nós já tratamos isso aqui, mostramos para os irmãos que ser pai não é apenas um ser provedor, mas também é um ser sofredor. Terceiro, é um ser cheio de amor. E também nós vimos, por último, na última semana que estivemos aqui tratando,
falando sobre o pai como sendo aquele que realmente tem um papel preponderante, de suma relevância, de suma importância com relação à criação e à formação do caráter dos seus filhos. Nós falamos isso aqui, não é? Hoje nós vamos estar tratando sobre o último aspecto do que é ser pai. E eu espero que os irmãos, quando nós concluirmos, possamos fazer uma avaliação se nós estamos nos comportando como verdadeiros, autênticos e genuínos pais. Vamos estar tratando hoje sobre ser pai também é ser disciplinador, a pedagogia da disciplina. Quem é professor aqui de educação, nós temos a irmã Alessandra, que sabe que o ensino, a pedagogia, a Maurizete já foi professora há muitos anos, a pedagogia do ensino, ela não tem vamos dizer assim, um estabelecimento para que dizer, olha, é bom começar nesse período, o ensino. À luz das Escrituras Sagradas, que é que nós encontramos a palavra de Deus nos instruindo? Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho que deve andar, para que quando ele for adulto e crescido não se afaste dele. Então queríamos dizer para os irmãos inicialmente que a pedagogia da disciplina, ela não tem assim um período fixo que você diga, olha, vamos começar agora. Eu já ouvi palestras e mais palestras na área humana, de pessoas ligadas à parte da genética, da psicologia, dizer o seguinte, que uma criança, quando ela é gerada no ventre, a partir daquele momento, os pais têm como aplicar aquele sentimento afetivo, amoroso, de relacionamento entre pai e filho. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo bem mais recente agora, né? Vocês sabem que a minha enteada está gestante, a Ana Luísa está gestante. E a mãe, vez por outra, conversa com ela pelo telefone, vai conversando com Lorenzinho, é o nome do menino, vai conversando com ele, porque o esposo dela viajou essa semana aqui para estar resolvendo uns problemas, e ela ficou sozinha. Você não está sozinha não, está com o Lorenzinho, está com o Lorenzinho aí, conversa com ele, rapaz, troca ideias. E assim, então, nesse instante em que a mulher passa a perceber que ela está grávida ou gestante, a partir dali, ela deve começar já a exercitar esse sentimento afetivo maternal, no caso, estou falando da mãe, né? E o pai também, né? Acariciar o ventre, né? Está ali fazendo carinhos àquela criança. Eu estou lembrando também aqui da minha irmã, da saudosa irmã Zélia, esposa falecida, e quando ela ficou gestante do primeiro filho, e do segundo também da Lídia, ela conversava com a criança, ela afagava o ventre, né? E ficava conversando com ele. Então, a pedagogia do ensino, do aprendizado, começa na hora que a criança é gerada no ventre. Então, dali para frente, é um processo que ele vai ter um andamento. E quando a gente fala de disciplina, meus irmãos, a gente pensa que a disciplina começa quando a criança nasce. Quando a criança, ela passa então a gatinhar, né, como a gente costuma dizer. Então, se faz alguma coisa, vamos dar uma palmadinha no bumbum da criança. Irmãos, isso tudo são, podemos dizer, processos que vão no andar da carruagem sendo realizados. Mas a disciplina mesmo deve começar, como eu disse e repito, por isso que a Bíblia diz, instrui a criança no caminho em que deve andar, para que quando ele for adulto não se afaste dele. Então, quando deve se iniciar a disciplina de uma criança? Provérbios 22, versículos 6 e 15, né? A Bíblia diz lá, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E ainda em Provérbios capítulo 20, versículo 10, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto.
E a Bíblia diz ainda mais: não retire a vara da criança, tenha sempre em mãos. E aqui eu quero aplicar algumas coisas baseadas, que vou me dirigir agora ao pai, o versículo 4: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como assim, pastor? Muitos pais às vezes vê a criancinha pequenininha, né? Já dando os primeiros passinhos e tal, e aí a criança faz uma artimanha lá qualquer, faz uma astúcia qualquer, o pai então e a mãe fica: não vou bater nele não, ele é muito criança, ele não vai entender isso. E aí desperdiçam a oportunidade de preparar já o espírito, o coração daquela criança, para que ela vá se moldando à educação, né? A disciplina de não fazer certas coisas. Tem pais que às vezes vê o seu filho estirando o dedo, dando a língua, e não está nem aí, bota para rir, fica rindo. Tem pais que às vezes vê a criança estirando o dedo, estirando a língua, né? Porque ouviu o pai ou a mãe fazer, então, ou o coleguinha, então faz e acha aquilo bonito, fica sorrindo, contente, quando que era para chamar, repreender, exortar, que a gente vai ver isso mais adiante, para correção. É disciplina. Estou lembrando aqui que, desculpa eu fazer essa citação, mas meu filho ainda era criancinha, pequenininho, já estava no jardim, e um dia ele brigando com a irmã disse um palavrão, um nome bem feio. Eu cheguei para ele e disse: meu filho, você já ouviu seu pai dizer esse nome aqui em casa, ou sua mãe? Não. Onde foi que você aprendeu? Os colegas lá na escola, quando brigam, arengam um com o outro, então você, olhe, nunca, esse nome significa isso. Nunca mais, meu filho, nunca mais você diga isso, nem aqui, nem em lugar nenhum, com ninguém. Então é uma oportunidade que a gente tem de ir corrigindo, de ir cortando aquelas arestazinhas que às vezes a criança acha que aquilo é normal, o pai às vezes nem está aí. Tem que aplicar disciplina no momento em que o filho faz uma coisa errada, para que ele possa se corrigir. Então, se eu não tivesse autoridade para dizer a ele nunca mais, obviamente porque ele tivesse ouvido dos meus lábios, como às vezes o pai estira o dedo para outra pessoa, faz um gesto assim obsceno, a criança absorve aquilo, ela está sendo disciplinada. A gente às vezes diz assim: mas meu filho é muito mal educado, a minha filha é muito mal educada. Quem está educando esse filho? Quem está educando essa filha? Se você chama o seu filho de mal educado ou mal educada, é porque você está dando uma péssima educação, uma má educação. Com todas as falhas que nós temos, mas nós devemos primar por aquilo que é certo. Então, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Não retire a vara da disciplina da criança, né? Não basta você apenas ensinar, mas dá o exemplo. Os filhos aprendem muito com o nosso exemplo. Outra coisa também importante: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é que você entende por não provocar os vossos filhos a ira? Algumas coisas que eu gostaria de considerá-las. A primeira delas é faltar com a palavra. Você promete ao filho, se ele estudar, se ele fizer cumprir com um dever lá, alguma obrigação, você vai dar um presente a ele, vai dar uma bola, vai dar uma boneca, vai no parque, vai no shopping tomar um sorvete, e você não cumpre, você vai provocar a ira desse filho. Ele vai aprender que você não tem autoridade para nada, porque você promete e não cumpre. Então é melhor você verificar o que é que você está prometendo ao seu filho. Meu filho, se você passar, eu vou lhe dar um passeio para você ir viajar e fazer isso. E chega na época, eu estou muito sacrificado, não estou podendo fazer. Mas o senhor não prometeu? O senhor não tem palavra. A disciplina, irmão, exige muitas vezes do pai, o primeiro a ser realmente aquele que vai dar o exemplo, né? Dar o exemplo. Outra coisa também: nunca bata no seu filho, seja pequenininho, seja de média idade, seja de uma certa idade, irado.
Tem pais que às vezes o filho faz uma coisa errada e aí aproveita naquela hora, está irado, parte para dar umas palmadas ou fazer e acontecer. Isso vai provocar a ira dos seus filhos. Deixe passar a raiva, deixe passar a ira, mas não bata no seu filho ou na sua filha irado. Isso é pecado. Por isso que diz aqui: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, porque o filho vai sentir que você está batendo nele ou nela, na menina, com o coração cheio de ira. Isso é pecado. Deixe passar o efeito da raiva, da contrariedade, do constrangimento lá na frente. Aí você chama ele ou chama a menina em particular e diz: mas vem cá, está lembrado que você fez isso assim, 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 assim ontem? Você disse isso assim, 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 você usou essas, fez isso e aquilo. Então você agora vai sofrer uma pisa, ou um castigo, ou uma disciplina, porque você me desobedeceu, porque você fez isso e aquilo e que aconteceu. Essa é a maneira pedagógica como você pode e deve disciplinar o seu filho. Eu, quando cheguei aqui em Campina Grande, não sei se os mais antigos se lembram dessa história que eu vou contar, mas eu me lembro que houve isso aqui em Campina Grande. Uma criança estava brincando com a tesoura e cortou o vestido da filha, aliás, da mãe, desculpe. A criança estava com a tesoura e a criança faz todo tipo de artimanha, cortou e acabou o vestido, né? Destruiu o vestido da mãe. Quando a mãe viu, então a mãe ficou revoltada, irada, foi lá, deu uma pisa muito grande nas palmas da mão dessa criança, mas bateu com ira mesmo, com revolta, que criou hematomas. Essa criança foi hospitalizada. Me lembro assim que eu cheguei aqui em Campina Grande, na década de 75, e essa criança teve que ter problemas seríssimos nas suas mãos, e parece-me que chegou até a amputar, não sei se foi os dedos, alguma coisa assim, que deu tétano. E essa criança perdeu parte da sua mão. E essa criança, quando estava agora com a sua mãe, depois de ter perdido parte da sua mão, ela chorava porque não tinha mais parte das suas mãos. Deu tétano e ela teve que fazer a cirurgia. E essa criança chorava e dizia assim: a senhora fique tranquila que eu não vou mais cortar o seu vestido. Não tinha como cortar. Que cena, né? A mãe irada bateu no filho ao ponto de ter provocado esse dano físico. Então, bater no filho, estando irado, revoltado, descarregar vingança é pecado. Por isso que diz aqui: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Você vai provocar a ira do seu filho. Deixa passar o efeito daquela raiva, daquela contrariedade. Não descarregue ira no seu filho. Então, é importante que você também observe uma coisa aqui dentro da disciplina, dentro da pedagogia. Tem pais ou mães que às vezes chega para o filho está brincando lá na rua, jogando bola, fazendo qualquer estripulia, e a mãe manda, ou o pai no caso, manda que o filho vá tomar banho, está chegando a hora de você ir para a escola, vá dormir, faz e adverte. O menino não está nem aí, continua naquela peraltice, né, fazendo, e aí a mãe ou o pai, no caso o pai, altera a sua voz. Ele começa com a voz mediana, então aumenta um tom, o menino não obedece, mais outro tom, o menino também, termina aos berros, gritando: eu já mandei, eu já disse a você que fosse tomar banho. O menino não está nem aí. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é perda de autoridade. Perda de autoridade. E muitos pais às vezes não observam esse detalhe. Isso não é sinônimo de autoridade, é perda de autoridade. Certo? O que é que nós poderíamos aplicar aqui dentro da pedagogia, da disciplina, do ensino? Você ensina, você mostra, você esclarece. Depois você diz: olha, se você cumprir isso aqui, você vai ter isso e mais isso, isso, isso e tal e tal e tal. Inclusive a promessa que Deus faz aqui nos versos 1 e 2 para os filhos é essa: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa para que te vás bem e tenha longevidade de dias sobre a terra e vivas bem.
Então é uma promessa que está nos versos 1 e 2. Agora no verso 4, verso 2 e 3, essa promessa, no verso 4 vem o papel do pai, a obrigação, o dever, a responsabilidade que o pai deve ter para com os filhos, não provocar ira. Então, como eu disse, perda de autoridade leva os pais às vezes a gritar aos berros para que o filho possa obedecê-lo. Se você tivesse aplicado a disciplina desde a mais tenra idade, ensinando, mostrando, esclarecendo, ele pode até se tornar rebelde, mas não vai deixar de sofrer a exortação que foi dada, que é a disciplina, que é o castigo, né? Então, disciplina, castigo e correção. São 3 coisas que devem ser feitas para que a criança ela possa ir forjando no seu caráter o sentimento de submissão, de obediência, de respeito, de reverência, de consideração, dentro desta pedagogia, deste aprendizado, né? Então, o filho pródigo, que é o texto que eu citei para você, já a gente termina. Observe que o filho mais moço pegou a parte que lhe tocava de herança. O pai insistiu: não faça isso, você tem tudo aqui. O pai estava tentando mostrar para ele, mas ele virou o juízo e disse: eu quero ir, eu quero conhecer o mundo, eu quero passear, eu quero aproveitar, eu quero gastar, desperdiçar a parte da minha herança com os meus amigos. Eu falei para vocês que o pai também é amigo. Foi uma dos que nós comentamos aqui. Mas aí ele preferiu trocar os amigos do mundo, né, pelo amigo que ele tinha, que era o pai. E aí deu tudo errado. Foi isso que a gente viu domingo passado? Ou não estão lembrados? Sim ou não? Bom, então gastou tudo, não absorveu o ensino, os conselhos, as orientações que o seu pai lhes dera. E aí quando ele estava lá apanhando no mundo, ele caiu a ficha, ele caiu em si. Quantos jornaleiros de meu pai têm casa, comida, roupa, conforto, e eu estou aqui, sou o dono, meu pai é o dono de tudo aquilo, e eu estou aqui nessa miséria, nessa desgraça. Voltarei, irei ter com meu pai: pai, pequei contra os céus e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, me receba como um dos teus empregados. E voltou. Agora veja a atitude do filho mais velho. Tinha ido para o campo. Quando voltou, ouviu as músicas, as danças e festas, e ficou admirado. O que é que está vendo aí? Foi que houve. Um dos empregados veio e disse: olha, teu irmão que voltou para casa e teu pai recebeu com festas de alegria. Aí o filho mais velho, irmãos, embora tivesse todo o conforto, todo o apoio, toda a assistência que o filho mais novo desperdiçou, fez uma queixa ao pai: meu pai, há tanto tempo que eu estou aqui, nunca me deste um cordeiro para eu celebrar uma festa com os meus amigos, porque ele também tinha amigos lá fora. Mas ele não estava levando em consideração o quanto ele tinha realmente de importante a companhia e a assistência do pai, com todo o conforto, com toda a regalia, com toda a mordomia. E ele agora estava lançando em rosto, como se aquilo fosse algo que justificasse o motivo pelo qual ele estava com inveja, com raiva, porque o irmão veio e o pai matou um novilho, fez uma festa e fez um banquete. E o pai simplesmente aplica a disciplina: meu filho, você sempre está aqui em minha companhia, sempre eu estou ao seu lado, tudo que é meu é teu, você sabe disso. Você não tem sido negado a nada. Você deveria estar alegre, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar. Quer dizer, o pai aproveitou a oportunidade para dar uma lição, para corrigir, para disciplinar a ideia deturpada, errada, que aquele irmão mais velho tinha com relação ao seu irmão, por inveja, por ciúme, seja lá qual foi o sentimento que ele teve, né? Irmãos, vou dizer aqui uma coisa para vocês, para dizer isso aqui e concluir. Presta atenção. A disciplina tem começo, como eu disse a vocês, no momento em que a criança é gerada no ventre. E só vai acabar no dia que esse filho fechar os olhos, ou esse pai fechar os olhos, melhor diria. Como assim, pastor? Quantos pais
Mas quantos pais mesmo hoje estão chorando amargamente, porque embora os seus filhos sejam adultos crescidos, alguns até já é pai, até avô, e eles continuam se comportando indisciplinarmente. Provérbios 23, 24, não despreza não despreza tua mãe nem ao teu pai quando este vier a envelhecer. E quantos pais estão hoje chorando porque os seus filhos tiveram um comportamento hostil para com seus pais? Por isso que lá em Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Cedo. E termina quando, pastor? Quantas vezes for possível ou necessário, chama o seu filho, exorte, repreenda, chame a atenção, diga que você está agindo errado. Se for o relacionamento conjugal com a sua nora, se for um tratamento com um neto errado, deturpado, chega para ele e corrige ele. Mas ele é barbado, ele já está de bigode, não interessa. Meu filho, não faça isso com essa criança, você vai prejudicar o caráter dela. Provérbios 19, 18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Provérbios 19, 18. Última palavra, última frase. A Bíblia diz, aliás, não é a Bíblia, desculpem, isso aqui foi uma frase que eu colhi de um certo escritor na área disciplinar. Ele disse o seguinte: a vara e a disciplina, aliás, desculpem, a vara e a disciplina, isso aqui é Provérbios, eu estou trocando aqui. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Agora, o pensamento que eu colhi de um certo autor, isso é uma frase de escola, viu, Alessandra? Você que é professora, uma frase numa sala de aula: é mais fácil construir um menino do que consertar um homem. Interessante, né? Vou repetir, essa é uma frase que estava numa sala de aula. É mais fácil construir um menino do que consertar um homem. E lembre-se que Jesus, ele valorizou a importância das crianças quanto à questão disciplinar. Ele colocou, estava sentado, muitas crianças incomodavam e tal, e ele então colocou uma criança, porque disse: retira essas crianças daqui, mande elas saírem daqui, estão incomodando o mestre. Jesus simplesmente disse: não as impeçais, deixai as crianças vir a mim, porque das tais pertence o reino dos céus. Então, irmãos, concluindo, a disciplina é tão importante que muitos pais, às vezes, não dão o devido valor para sorrir até com a brincadeira da criança, com a rebeldia da criança, com a astúcia da criança, mas lá na frente você vai chorar, porque na época era para você corrigi-los, ou pôr em disciplina, ou evitar que eles continuassem fazendo certas coisas erradas. Você sorriu com as brincadeiras, a criança deu o dedo, estirou o dedo, você fica sorrindo. Lá na frente ele vai dar um murro na sua cara. Você não teve autoridade, você não soube como lidar durante o período da pedagogia. E alguém diz assim: pastor, até os 7 anos. Alguém já disse que um certo líder comunista disse: me dê uma criança até os 7 anos de idade e eu devolvê-lo-ei um comunista para o resto da vida. É a fase é a base. Desde que a criança é gerada, vem a base até ela se sentir um tanto assim segura daquilo que ela quer, do que ela pode fazer. Então, que nessa manhã, você que é pai, aprenda que ser pai é saber tratar, lidar com a pedagogia da disciplina, quando for preciso, quanto necessário, para que o seu filho mais tarde possa trazer sorrisos e alegria, do que, como diz Provérbio, envergonha seu pai e sua mãe. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo canal 20, que esteve conosco. Eu convido para que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida.